Convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 5. João, capítulo 5, e nós faremos a leitura dos versos 1 a 9. Você que está na sua casa aí, abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta comigo, por gentileza, para acompanharmos juntos a leitura e a exposição das Escrituras. Esse texto trata da cura de um paralítico. Está escrito assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque enquanto a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Até aqui. Todos vocês sabem que o Evangelho de João foi o último dos evangelhos a ser escrito. Ele escreveu este evangelho já no final do primeiro século, quando todos os outros evangelhos já estavam escritos, já circulavam pela igreja praticamente há 20 anos. João escreveu este evangelho com um propósito bem específico: provar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, provar a divindade de Jesus Cristo. E isso estava sendo questionado já no final do primeiro século. E João, ao escrever este evangelho, escolhe 2 formas de provar que Jesus Cristo é Deus. Primeiro, ele provou que Jesus Cristo é Deus por possuir os mesmos atributos de Deus. E então, usando aquilo que ele escreveu em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou, e eu sou, foi o grande nome de Deus revelado no Antigo Testamento, a Moisés, no Sinai. João vai selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. 7 é o número da perfeição, e então João estaria provando, como provou de fato, que Jesus Cristo é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Jesus afirmou em João 6,35, eu sou o pão da vida. Em 8,12 ele afirmou, eu sou a luz do mundo. Em 10,9 ele afirmou, eu sou a porta. Em João 10,11 ele afirmou, eu sou o bom pastor. Em João 11,25 ele afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6 ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 15,1 ele afirmou, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Mas João vai lançar mão de um outro método para provar que Jesus Cristo é Deus. Dentre os muitos feitos, sinais, milagres e maravilhas que Jesus operou, e ele deixa claro no capítulo 20 que se todos os milagres e sinais fossem registrados numa linguagem hiperbólica, nem todo mundo não caberia os livros. Ele seleciona 7 milagres para provar de uma segunda maneira a divindade de Cristo. É que ele não só tem os atributos de Deus, como ele também realiza as mesmas obras de Deus. Então, João seleciona 7 milagres neste livro. O primeiro milagre, no capítulo 2, ele transforma água em vinho.
O segundo milagre, no capítulo 4, ele cura o filho do oficial. O terceiro milagre é esse que nós acabamos de mencionar, a cura do paralítico. O quarto milagre, no capítulo 6, ele transforma, multiplica pães e peixes. O quinto milagre, ainda no capítulo 6, ele anda sobre o mar. O sexto milagre, no capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E o sétimo milagre, no capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Pois bem, é no terceiro milagre que Jesus realiza, é que nós vamos nos concentrar um pouco com você neste momento. Diz a Escritura que havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. É uma linguagem muito fácil de você guardar, é que Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Sempre que alguém vai para Jerusalém, você vai encontrar o verbo subir. Sempre que alguém sai de Jerusalém, você vai encontrar o verbo descer. Então Jesus subiu para esta festa em Jerusalém. Ele era um judeu e ele cumpria a lei, e então haviam festas em que o povo subia para Jerusalém, e ele também vai. E diz a Escritura no verso 2, que na cidade de Jerusalém, junto à porta das ovelhas, havia um tanque, chamado em hebraico Betesda, com 5 pavilhões. Essa palavra Betesda significa casa de misericórdia. Não era propriamente um hospital de tratamento de pessoas doentes para serem curadas, era uma espécie quase que de um depósito de pessoas sem cura. Porque o que narra o versículo 3 é que jazia nesses 5 pavilhões, 5 andares da casa de misericórdia de Jerusalém, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, casos desenganados, chamadas doenças incuráveis, problemas sem solução. Agora note comigo que neste momento está escrito, versículo 4, esperando, esses paralíticos estavam ali porque esperavam um fenômeno. Nós não temos qualquer outra informação suplementar a esta, de que se isso era um fato real, como parece ser, ou se era apenas uma crença daquelas pessoas que estavam ali, é que nesse tanque, diz o texto, que descia um anjo, em certo tempo, não tinha um tempo definido, em certo tempo, e agitava a água do tanque. E a informação é que o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Talvez, por esta razão, é que se aglomerava nesse local tanta gente doente, ou tanta gente desenganada, com doença impossível de ser tratada na época, como cegos, coxos e paralíticos. Bom, vale destacar que Jesus, ao ir para Jerusalém para uma festa, ele escolhe, prioriza ir para a casa de misericórdia. Embora Jesus se alegre com os que se alegram, ele prioriza até mesmo aqueles que sofrem, e ele está presente com aqueles que sofrem. E você que hoje está aí na sua casa, passando lutas de sabores, angústias e dores, lágrimas e sofrimento, esteja certo, Jesus se importa com você, Jesus está com você, Ele não desampara você. E o texto prossegue e diz que estava ali, versículo 5, um homem enfermo, havia 38 anos. Talvez esse homem enfermo era uma espécie de maquete da desesperança, do desespero, uma causa perdida, um problema sem solução, uma doença incurável, um caso crônico, e um caso que não poderia a medicina da época trazer qualquer esperança. E diz a Escritura que esse homem não apenas estava ali há 18 anos, mas era um homem paralítico. E Jesus, no verso 6, diz: vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado?
É muito importante perceber que aquele homem não vê Jesus, é Jesus quem o vê. Aquele homem não faz qualquer pedido a Jesus, é Jesus quem o aborda. Este homem não nutre nenhum anseio ou desejo de resolver essa problemática que ele está vivendo, talvez já se conformando com ela. É Jesus quem toma a iniciativa, é Jesus quem dá o primeiro passo, é Jesus quem dá a primeira palavra, é Jesus quem começa o processo da sua cura. É assim com você e comigo também, não somos nós quem procuramos a Ele, foi Ele quem nos procurou. Algumas pessoas até usam algumas expressões muito comuns: quando eu encontrei Jesus, a minha vida aconteceu isso, aconteceu aquilo, quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Essa expressão deveria ser mudada, porque Jesus não estava perdido para eu achá-lo, eu estava perdido, e Ele me procurou, e Ele me encontrou, e Ele me salvou. Não fomos nós quem procuramos a Ele, Ele nos procurou. Ele é quem nos vê, Ele é quem nos conhece, Ele é quem nos aborda, Ele é quem toma a iniciativa. Então diz o versículo 6, que vendo-o deitado, e mais, Jesus não só vê, Jesus sabe, sabendo que estava assim há muito tempo, ninguém contou para Jesus. Jesus não pegou o prontuário dele e disse: olha, é verdade, esse homem está doente há 38 anos, esse homem está numa situação crítica. Não, ninguém precisou informar a Jesus, para Jesus saber que ele estava ali há muito tempo, na verdade, há 38 anos. E Jesus então faz a pergunta maravilhosa, e o tema da minha mensagem nesta noite é: queres ser curado? Eu extraio aqui desse versículo de número 6, o tema da mensagem de hoje. Você quer ser curado? Jesus não está perguntando quão grave é o seu problema. Jesus não está perguntando há quanto tempo você sofre desse problema. Jesus não está perguntando se os recursos disponíveis são eficientes e eficazes para debelarem este mal. Jesus não está perguntando quais foram as causas que levaram você a enfrentar esse problema. Jesus não está perguntando quantas pessoas contribuíram nesse processo do seu adoecimento. Ele está fazendo agora a você uma pergunta pessoal e direta: você quer ser curado? Não importa qual seja o seu problema, talvez o seu problema é um pecado que você cometeu, específico, definido, que você sabe o dia, a hora, o mês, a circunstância, isso atormenta você, isso é como o chicote da culpa, açoitar você de dia e de noite, e Jesus está perguntando: você quer solução desse problema? Você quer perdão? Você quer restauração? Você quer libertação disso? Talvez o seu problema é um problema familiar, é um problema que se arrasta há anos, é um problema de traumas, é um problema de abuso na infância, é um problema em que você é ferido, machucado, atormentado, açoitado pelo chicote, o azorrague da culpa, e você arrasta-se com isso a vida inteira, e hoje Jesus está aqui perguntando: você quer ser curado? Talvez o seu problema é uma enfermidade física, que a medicina não tem saída, não tem resposta, e o médico dos médicos está hoje perguntando para você: você quer ser curado? Não importa quanto tempo. Aquele homem estava ali há 38 anos, e eu imagino que numa maca mal cheirosa, eu imagino com o corpo completamente mirrado, músculos atrofiados, pele talvez enegrecida, com feridas e cáries no seu corpo todo. E Jesus não pergunta se o problema dele é grave, se o problema dele é insolúvel na perspectiva humana, se o problema dele não tem solução aos olhos da ciência da sua época. Jesus não pergunta nada disso. Ele pergunta: você quer ser curado?
Essa é a pergunta que Jesus faz a você e a mim nesta noite, nesse momento, nessa circunstância de grande angústia no Brasil e no mundo. Você quer ser curado? Diante de uma pergunta maravilhosa como esta, a resposta deste homem é emblemática. Porque diante de uma pergunta tão direta, a resposta só poderia ser: eu quero ou eu não quero. Mas pense comigo, por que Jesus fez essa pergunta? Porventura existe algum doente que não queira ser curado? Porventura existe alguém sofrendo que não queira alívio? Porventura existe alguém achatado debaixo de um peso esmagador que não quer socorro para se livrar disso? Por que a pergunta de Jesus? Não parece óbvia demais? É que Jesus Cristo queria ir um pouco mais fundo na vida deste homem. E a resposta que este homem dá à pergunta de Jesus abre por completo o prontuário da sua alma, para retratar e revelar algumas dores mais profundas do que a sua quarentena dentro de um hospital chamado Casa de Misericórdia, onde ele estava há 38 anos sem poder se mexer. Olha a resposta dele: eu não tenho ninguém. Talvez não tem nada que machuque mais o ser humano de que se sentir um objeto descartado ou descartável, sentir um zero à esquerda. Ninguém mais se importa, ninguém mais visita, ninguém mais telefona, ninguém mais procura, ninguém mais se interessa. Quantas pessoas vivendo assim, sem amor, sem amizade, sem afeto, sem valor, sem dignidade pessoal, no ostracismo, no abandono completo. Quando esse homem responde: eu não tenho ninguém, ele está dizendo: sempre alguém está na minha frente, eu sempre estou lá no final da fila, eu sempre sou deixado para trás, eu sempre sou desprezado, eu nunca recebo a atenção prioritária de ninguém há 38 anos. Talvez você se sente assim, cercado de muita gente, talvez convivendo debaixo do mesmo teto com a sua família, e você se sente completamente só, deixado, sozinho, abandonado. Talvez as pessoas não olham para o espelho da sua alma, não veem o valor que você tem, os clamores da sua alma, as angústias do seu coração. Você está vivendo talvez dentro da sua casa, mas completamente isolado, massacrado emocionalmente. E Jesus está olhando para você e perguntando: você quer ser curado? Diante de uma pergunta maravilhosa, vem uma ordem maravilhosa. Veja você a ordem que Jesus dá a este homem no versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, levanta-te, toma o teu leito e anda. Se a pergunta foi óbvia demais, a ordem parece absurda demais. Porque tudo que um paralítico sempre desejou fazer na vida foi andar. A coisa que ele mais quis fazer durante 38 anos foi andar. Mas a única coisa talvez que ele não conseguisse fazer era andar. Porém, aquele que dá a ordem também dá o poder para que a ordem se cumpra. Porque na medida em que ele dá uma ordem, o poder acompanha a ordem, para que a ordem se torne realidade. Certa feita, Jesus estava dentro de uma sinagoga, e lá no meio daquele povo, tinha um homem, com a mão direita seca, ressequida. E diz a Bíblia que Jesus olha para aquele homem no meio daquela sinagoga e disse: ponha-te de pé. Depois Jesus disse: vem para o meio. Depois Jesus disse: estende a tua mão. Aquele homem podia dizer: mas eu sempre quis estender minha mão, eu não posso.
mas diante da ordem de Jesus, a mão se estendeu e ficou curada. Eu fico imaginando Jesus lá na boca do túmulo de Lázaro, é um buraco cavado na rocha, lá para dentro. E Jesus chega na boca do túmulo e grita: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto em decomposição escuta a voz de Jesus e sai do túmulo, porque há poder na voz de Jesus. Ele está dando uma ordem para você: levanta-te, para de ficar prostrado, para de ficar caído, chega de ficar nessa maca, desprezado, desvalorizado, rejeitado. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E diante de uma pergunta maravilhosa, de uma ordem maravilhosa, em terceiro e último lugar, vem um resultado maravilhoso. O versículo 9 diz: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. As curas de Jesus nunca foram curas a crediário, a prestação, em doses homeopáticas. As curas de Jesus foram reais, concretas, públicas, verificáveis. Eu fico imaginando que um homem que está há 38 anos deitado numa maca, mesmo que curado, precisaria hoje, diríamos, passar por muitas sessões de fisioterapia para voltar a tonificar os músculos. Porém, a ordem de Jesus é real e o resultado é concreto. O homem não só se pôs em pé, mas passou a andar plenamente, completamente, porque a cura de Jesus acontece de forma eficaz e imediata. Eu quero dizer a você agora, que se você está doente do corpo, da mente, das emoções, da alma, nos seus relacionamentos, dentro da sua casa, aflito, desesperado, machucado, ferido, culpado, cheio de angústia e dor, agora mesmo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o Deus vivo, aquele que é o médico dos médicos, está agora perguntando a você: você quer ser curado? E então ele dá uma ordem para você: então levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente a cura pode acontecer, o milagre pode acontecer, o perdão pode acontecer, a salvação pode acontecer, a libertação pode acontecer, e tudo novo começar a existir na sua vida agora, nesta noite, para a glória do seu nome. Ele tem todo o poder, Ele é o Deus Todo-Poderoso, os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus, e hoje Ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. Agora é hora de você obedecê-lo. O que você vai fazer? Então agora, quem sabe você, aí dentro da sua casa, pudesse orar comigo, colocando a sua vida nas mãos desse Jesus. Onde você está, ore comigo. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra é viva, e a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra não pode falhar. E Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, ó Senhor. E agora nós pedimos a tantas pessoas feridas, a tantas pessoas doentes, a tantas pessoas desesperadas, a tantas pessoas, meu Deus, com a esperança morta, a tantas pessoas, meu Deus, se sentindo um zero à esquerda, se sentindo um objeto descartável, se sentindo, meu Deus, um monturo existencial. Meu Deus, cura esta alma, meu Deus, cura este coração, meu Deus, liberta esse cativo, meu Deus, cura este enfermo, meu Deus, restaura esta vida. Glorifica o Teu nome nesta vida, Senhor, e manifesta nela o Teu poder, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém.